demais congregações e ministérios. Jesus conhece todos que estão aqui. A Bíblia diz que Ele tem poder de sondar os corações. E Ele também sabe os pensamentos que passam em cada mente. Ou seja, dele nada pode ficar oculto. Perante a sua face e os seus olhos, nada pode ficar escondido. João, ele escrevendo a última igreja, a igreja de Laodiceia, para alguns, Laodiceia e sua igreja é considerada a igreja da apostasia espiritual. Uma igreja que cantava, mas não canta mais. Uma igreja que pregava, mas não prega mais. Uma igreja que adorava, mas já não adora mais. Uma igreja que orava, mas já não ora mais. Uma igreja que congregava, mas já não congrega mais. Uma igreja que era fiel, mas já não é mais. Uma igreja que era honesta, mas já não é mais. Uma igreja que era simples em questão espiritual, mas deixou de fazer aquilo que fazia. Deixou de orar, deixou de jejuar, deixou de buscar, deixou de congregar, deixou de ofertar, deixou de dizimar, deixou de adorar. Apostasia espiritual. O século 21 é considerado o século da apostasia. E a igreja de Laodiceia é comparada com o nosso século, o século 21. É considerada uma igreja moderna, uma igreja bela, uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja que olha para dentro de si e não sente falta de nada, porque tem ouro, tem prata, tem bronze, tem real, tem dólar, tem euro, tem riquezas, tem poderes. Mas é uma igreja que falta a essência da palavra, a essência do Espírito. A igreja de Laodiceia estava preocupada com as coisas da terra, coisas materiais, beleza, riqueza, poder, e se apostatou das riquezas celestes. Perderam a palavra, perderam o louvor, perderam a adoração, perderam a intimidade, perderam a pureza, perderam o vigor, perderam a santidade, perderam o respeito, perderam o temor, perderam a simplicidade, perderam o fervor. A igreja de Laodiceia perdeu o fervor do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia perdeu as riquezas espirituais. Perderam a comunhão com Deus, a comunhão com o pastor, com o anjo, a comunhão com os membros, a comunhão social, política e religiosa. O estado de Laodiceia é crítico. O estado da igreja de Laodiceia é crise. Crise não financeira, não material, mas sim uma crise espiritual. Assim, porque és morno e não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O estado de Laodiceia é esse. O estado da igreja de Laodiceia é este. Quem dera fosses frio ou quente. Quem está falando não é o pastor da igreja, não é o anjo da igreja, não é o pregador que passou pela igreja, não é o itinerante que passou por ela, não é o cantor que passou por ela, não é o levita que passou por ela, mas é Jesus, o dono da igreja. Você lembra do que Jesus falou para Pedro? Tu és Pedro, mas sobre essa pedra, a pedra de esquina, a rocha de Meribá, a pedra angular, sobre essa pedra edificarei a minha. A igreja é dele, a igreja pertence a ele. Você lembra de quando Deus falou para o profeta Jeremias? Levanta-te e desce a casa do oleiro.
família, o poder da igreja ainda continua estando nas mãos de Jesus. É o dono da igreja. E quem fala com a igreja é exatamente ele, Jesus. João, ao escrever a igreja de Laodiceia e enviar a carta a ela, ele está familiarizado com o elemento que ele escreve aqui. Porque o elemento da igreja de Laodiceia nada mais é que o elemento chamado água. Repita comigo: água. Água não é um alimento, água é um elemento. E João, escrevendo sobre este elemento aqui na Laodiceia, ele escreve sobre a temperatura deste elemento, ou seja, a temperatura desta água. E ele vai mostrar para a Laodiceia, através de Jesus, qual é o estado da Laodiceia na questão deste elemento. Ele é familiarizado por quê? Porque ele escreve sobre 3 tipos de água. Primeira água é a água parada. Segunda água é a água em movimento. E a terceira água é a água de Laodiceia. Só que essa água ele fala sobre uma temperatura. A primeira água que João escreve está no Evangelho de Jesus, escrito por ele, João, no capítulo 4. O texto diz que Jesus está ao lado do poço que leva o nome do patriarca Jacó. E parado do lado do poço, o texto diz que vem uma mulher samaritana com um cântaro sobre os ombros tirar água do poço, a hora mais quente do dia, por volta do meio-dia. De costume, Jesus está parado. Quando ela joga o cântaro no poço, que ela puxa, Jesus estava com sede, olhou para a mulher samaritana e disse: mulher, me dá um pouco de água para beber, porque eu estou com sede. Ela olhou para Jesus dizendo: mas como sendo tu homem, me pede água que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos por causa de uma guerra de adoração. Jesus olhou para ela e disse: se tu soubesses quem é que te pede água e conheceras o dom de Deus, tu pediria água a ele e ele te daria água que jorra para a vida eterna. Ele ainda olhou para ela e fez uma promessa dizendo: quem tomar, quem beber dessa água, dentro dele, dentro dela, nascerá uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Jesus, ele pede água para ela porque ele está com sede. Ela chama Jesus de homem, como sendo do homem, mas quando ele oferece água para ela, ela chama Jesus de Senhor, porque ela diz: Senhor, aonde tu vai tirar água? Porque o poço é fundo e quem tem cântaro sou eu. O Senhor não tem cântaro para tirar água. Mal ela sabia que Jesus estava falando acerca do Espírito